Boa tarde a todos e todas que participam conosco dessa segunda plenária, né, da educação infantil. Eu sou Cleo, trabalho há vários anos já aqui no município de Contagem, sou professora e coordenadora da educação infantil no anexo José Maria dos Mares Guias, no CAIC Carlos Drummond de Andrade, no bairro Riacho. E faço parte do grupo de pedagogas, né, que organizou essa pesquisa. Faço minha as palavras da Patrícia, da satisfação que nós temos em participar, né, desses momentos de militância, em especial nesses momentos de pandemia que são tão importantes, a articulação, né, e o envolvimento de todos os profissionais da educação, em especial da educação infantil. Bom, para dar início à apresentação breve da pesquisa, que nós já apresentamos na primeira, né, plenária, e faremos essa apresentação breve para aquelas que ainda não conheciam. O grupo de pedagogas se reuniu no intuito de dar voz, né, aos profissionais da educação. E nesse movimento que nós tivemos, houve aí a criação de um documento a partir de uma pesquisa, e o documento intitulado Percepções, Reflexões e Opiniões de Profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Contagem sobre o Retorno. Como já disse, né, o documento é organizado pelo grupo de pedagogas da educação infantil, que é composto por, em média, 20 pedagogas. Bom, pode passar, Rosalba. O primeiro momento das nossas reuniões, né, nós percebemos as questões que pontuavam a ansiedade, né, dos profissionais que trabalhavam conosco nas instituições e a nossa própria ansiedade, nossos sentimentos, e percebemos a necessidade de dar voz a esses profissionais na instituição. Então, no primeiro momento, foi estabelecido uma forma de diálogo com os profissionais, né, com dinâmicas diversas que as pedagogas tiveram com as suas instituições, dando um diálogo sobre o retorno, considerando a segurança, a qualidade do atendimento para as crianças e profissionais da educação infantil, com o princípio de resguardar vidas. E aí a gente pensou na questão de criar, então, uma rede de apoio às profissionais e aos profissionais, né, em que eles pudessem colocar as suas inquietações, ansiedades e angústias com relação à possibilidade de um retorno. Nós deixamos claro que a nossa intenção não era antecipar um retorno às instituições, mas preparar, né, esse retorno com segurança e pensando na questão de resguardar as vidas. Então, foi um grande desafio. E o trabalho feito nesse primeiro momento também ocorreu com muita cautela e segurança. Ou seja, nós queríamos que esse trabalho levasse às instituições, às profissionais, que o nosso objetivo era ouvi-las e pensar num retorno em que houvesse cautela e segurança para todos, sejam lá os profissionais, as crianças e as famílias. Com os dados desse primeiro momento, que foram 5 perguntas, né, que nós colocamos às profissionais e aos profissionais, nós percebemos a necessidade de ampliar esse discurso, essa escuta. Então, nós fomos a um segundo momento, que foi a criação de um formulário online, né, que foi, então, a pesquisa que nós implementamos para que a maior parte dos profissionais pudessem participar. Quando nós falamos de profissionais de educação infantil, nós falamos de todos os profissionais dos setores que atuam nas instituições. Então, é dar voz a todos, não somente aos professores e professoras, né, mas aos agentes, às agentes, aos profissionais que atuam na secretaria, na portaria, que trabalham na alimentação das crianças. Então, a intenção é que desse voz, né, a maior parte dos profissionais que atuam conosco, e que eles fossem ouvidos nos seus anseios e nas suas angústias. Bom, nessa pesquisa, nós obtivemos a participação de 470 profissionais, e o que corresponde a 39,5% dos profissionais que atuam na rede na educação infantil. Então, nós consideramos que foi uma participação significativa e que nos deu condições de apontamento de diversos aspectos que precisam ser considerados. Pode passar, Rosalba. O primeiro momento da pesquisa, né, coloca para a gente a questão da caracterização desses participantes. E os dados que a gente percebeu no retorno dessas perguntas foi que a maioria dos participantes, a maioria desses 470, fazem parte, atuam em um mês, né? 89% dos profissionais atuam em um mês.
E os outros participantes estão lá nas unidades, tanto como anexos, né, ou em escolas vinculadas ao ensino fundamental, rede conveniada. E também tivemos a participação de representantes do sindicato, além de outros também. Pode passar. A idade dos participantes, nós percebemos que 37,9% desses participantes têm idade compreendida de 41 a 50 anos, vindo logo em seguida dos que têm a idade entre 30 e 40. Já 21,3% a gente percebeu aí que são entre 51 e 60 anos de idade a faixa etária. Tem também aí a participação, né, de profissionais mais jovens, entre 18 e 29 anos, e também os de 30 a 40 anos que nós vimos aí na caracterização. Então, a maior parte desses participantes compreendem a faixa etária de 41 a 50 anos. Pode passar. Na pesquisa, houve a pergunta, né, se o participante pertencia a algum grupo de risco, haja vista que há necessidade de se pensar, né, o acolhimento dessas pessoas, desses profissionais, e na construção de protocolos e reorganização dos espaços. E aí a gente percebeu que 38,5% dos participantes se declararam como pertencentes a algum grupo de risco. E há necessidade de se pensar com relação a essa parcela que se declara. 61,5% se declararam como não pertencente a um grupo de risco. Mas há necessidade de a gente pensar sobre esse fator apontado, né? Pode passar, Rosalba. Bom, a pesquisa, ela levantou diversos aspectos com relação aos investimentos do poder público em infraestrutura e formação, porque há necessidade, quando se pensa na questão do retorno seguro, em que haja investimento do poder público com relação não somente à infraestrutura, mas importante à formação das pessoas que atuarão ali nesse momento. Também foi levantada a necessidade de equipamentos de segurança que são imprescindíveis para o uso de todos os profissionais que atuarem nas instituições, né? Há necessidade de orientações específicas para as famílias que ocorram antes até desse retorno, que as famílias consigam entender todo esse processo construtivo de protocolo e como será esse retorno às instituições, né? Quais serão os procedimentos necessários. Então, há necessidade, é apontado na pesquisa, a necessidade de orientar as famílias quanto a essa necessidade. A pesquisa levantou a questões de sentimentos, angústias e medos dos profissionais, das profissionais, em relação à possibilidade de retorno. E o que foi, assim, bem ressaltado, né, em muitas das declarações que nós tivemos ali na pesquisa. Houve também as sugestões para uma adaptação do processo de alimentação nas instituições, que haja vista que, como ocorre, né, nas instituições anterior ao período de pandemia, não há condições, né, vista pelos participantes dessa pesquisa, de se manter da forma em que ele ocorre, pensando nas questões dos protocolos de higiene, de relacionamento, de distanciamento, né, e das relações com as crianças nesse processo, nesse momento de alimentação. A pesquisa ainda levanta a necessidade de diversos temas para a formação dos profissionais com relação a esse retorno e que devem ser implementadas essas formações para que os profissionais se sintam mais seguros e preparados para um retorno seguro às escolas. Pode passar, Rosalba. Bom, pensar nas propostas, né, da educação infantil, nesse momento, ele mostra também a questão da necessidade de se reorganizar a educação infantil. Mas essa reorganização, ela vai primar pela qualidade na educação infantil, deixando claro que as concepções que norteiam o trabalho nas instituições de educação infantil devem ser defendidos e mantidos, as concepções de infância, de educação infantil, de criança, e da necessidade de se manter as interações e brincadeiras. Os profissionais percebem a necessidade dessa reorganização, né, dessa conversa, desse debate, dessa construção, e é bem claro também nas declarações dos participantes que a vacina se torna muito imperativa para a segurança, né, ao retorno das escolas. Isso, em muitos dos participantes, foi citado, né, a necessidade
que haja uma vacina, né, que seja descoberta logo essa vacina implementada, para que as crianças e os profissionais possam novamente estar nas instituições. E o levantamento, né, a construção de protocolo sanitário. Pode passar, Rosalba. Bom, nas considerações, nas análises, né, dos dados levantados na pesquisa, a gente percebeu vários dados e a gente colocou nas considerações finais. Eu vou citar aqui para vocês os dados principais. Esse documento fomenta, então, reflexões para não sermos surpreendidos com uma volta ao presencial que não considere um planejamento bem elaborado e com a participação efetiva dos educadores em todas as etapas. Reflete as considerações, opiniões e sugestões de uma parcela de profissionais da educação infantil. Como eu já disse para vocês, 470, né, profissionais que participaram, e muitas das conversas que a gente tem nas instituições também, né, falam dessas questões. Reafirma que o retorno seguro necessita de um planejamento prévio, bem elaborado e com a atuação dos educadores em todas as etapas. Nesse ponto, a gente percebe da necessidade de se abrir um diálogo e um debate em todos os espaços em que se fala sobre a questão do retorno nas escolas. Não somente dar espaço, né, à saúde, assistência social, a políticos, mas, em especial, aos educadores que estão no chão da escola. Precisa serem ouvidos, né, que eles precisam colocar ali as questões. Então, é necessário que o poder público, em especial aqui do município de Contagem, abra espaço para a escuta, né, e esse planejamento com a participação de todos os profissionais que estão na educação. Reflete também os sentimentos de medo, angústia e preocupação dos profissionais e das profissionais, né? Esse medo do contágio, o medo de levar, né, a doença aos familiares, né, às pessoas queridas, a angústia de se retornar à escola e de como será esse retorno com as crianças muito pequenas e pequenas, como será essa participação com as crianças, como se dará essa interação. Então, é bem refletido na pesquisa todos esses sentimentos. Precisa também, né, como eu já disse... Tem que pegar um papelzinho com álcool e limpar, ué. Então, pega lá um papel com álcool, um guardanapo. Oi, vamos fechar os microfones, por favor. Joia. Bom, como eu já falei, né, a pesquisa explicita também a questão da importância da vacina. O retorno, a maioria dos profissionais percebem que um retorno seguro se dará mediante a vacina. E sinaliza para a necessidade de acolhimento emocional das crianças, famílias e profissionais. Então, não é somente, né, o planejar protocolos, mas também se planejar esse acolhimento emocional de todos os envolvidos nesse retorno. Pode passar, Rosalba. Aponta para a importância do debate com todos os envolvidos, né? Profissionais, família, profissionais da saúde, outros setores da administração pública, para além da educação. Indica a formação para os profissionais e familiares com vistas à comunidade, à questão coletiva e cumprimento de protocolos, sejam protocolos sanitários, de controle de infecção, protocolos de relacionamento e de higiene pessoal, como uma ação fundamental. Indica também a necessidade de discutir a reorganização espacial e temporal nas instituições, com atenção à infraestrutura, né, de cada instituição, pensando nas especificidades dessas instituições do município, já que são diversas as instituições que atendem, né, e diversos são os espaços. Então, há necessidade de se pensar também na questão do micro, né, do que é atendido em cada instituição. Dá ênfase na criação de rotinas de limpeza e higienização, das necessidades, né, que são para essa criação de rotinas dessa limpeza e higienização para todos, e indica a necessidade de reorganização das práticas pedagógicas. Aponta ainda a importância da garantia dos equipamentos de proteção individual para todos e todas os profissionais, né, que atuam, mas que ele seja fornecido pelo poder público. Esse também é um dado apontado na pesquisa. Bom, encaminhando para o final, a gente vai colocar aqui para vocês uma frase, né, que é de Paulo Freire. Paulo Freire sempre atual e importante nas militâncias, em que ele coloca: a educação é um ato de amor.
Por isso, é um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, esse momento de encontro, né, aqui nesse momento de plenária e os outros que nós já também temos nos movimentado e temos implementado, é esse momento de ato de coragem, de discutirmos, né, de irmos à luta por um retorno seguro, debater estas questões, analisar a nossa nova realidade com relação à pandemia e não fugir dessa discussão tão necessária, sob pena da educação se tornar uma farsa. Então, que seja um ato de amor. Então, obrigada para vocês, obrigada a todos, né? Essa é o resumo da nossa pesquisa.